Nós estamos lendo juntos a primeira carta do apóstolo Pedro, né? E eu queria convidar os irmãos a abrirem nela para nós lermos. A gente começou semana passada, eu achei que ia fazer uma exposição bem por alto, mas tinha tanto detalhe que começou a saltar os olhos e se tornar importante, que acabou eu me detendo a eles, né? Eu queria terminar o capítulo hoje, capítulo 1, junto com os irmãos. Mas vamos ler do início, né? Vamos ler todo o capítulo 1, tá certo? Vamos fazer a leitura desse texto alternada. Paulo. Pior que está escrito Pedro, não é? E eu quero chamá-lo Paulo a todo custo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Desculpe, irmãos, eu me perdi. 9, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e aguardais e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós clamamos a Ti pela Tua graça. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de podermos olhar para a Tua palavra e sermos edificados por ela. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, que sou pecador e que posso colocar a perder tudo no sentido humano mesmo, com relação a ideias que possam vir do meu coração, ou mesmo por causa da fraqueza mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia e fale, Pai, para a Tua glória, apesar de mim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Existem algumas coisas que são muito importantes quando a gente está conversando com alguém, aconselhando alguém. No aconselhamento bíblico, um dos primeiros passos é a esperança, né? A pessoa está passando por alguma luta, está precisando de alguma direção. A palavra de Deus traz esperança para a gente. O segundo passo a palavra me fugiu agora, conscientizar a pessoa de quem ela é em Cristo Jesus. O que foi que a obra de Cristo fez por ela. Que a obra de Cristo não é uma obra assim, eu morri na cruz, lhe dei a salvação, agora se vire para manter essa salvação. Não é, né? Graças a Deus não é, porque senão essa salvação estaria desde já perdida, porque dependendo de mim, eu estou aí pisando na bola e eu não tenho como redimir a minha alma, eu não tenho como me salvar. Eu preciso de um Salvador. E o meu pecado é a manifestação dessa necessidade, é a manifestação do quanto eu preciso de Deus. Eu sou pecador e preciso da obra de Cristo, que foi feita na cruz do Calvário. Essa obra, ela é um privilégio para se receber e um privilégio para se comunicar. Os profetas, quando falaram de Jesus Cristo, eles falavam de uma salvação que eles mesmos estavam provando, mas que já era fiada num Salvador que viria no futuro. Eles estavam olhando para frente, para o futuro, para aquele Salvador que viria e o salvaria. Por isso que os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Agora não mais uma representação, mas de fato Cristo, o nosso Salvador. E nós olhamos para essa mesma salvação, só que olhando para o passado, para a obra de Cristo, e agora completa, não é? Os anjos gostariam de se debruçar sobre essa salvação, de proclamar essa salvação, mas esse privilégio foi dado a nós, que somos seus filhos. Só que
apesar de recebida a salvação, apesar de toda a obra de Cristo estar completa em nós mesmos, a apropriação disso muitas vezes é trabalhosa, no sentido de que nós não nos apropriamos, ou muitas vezes até esquecemos de quem nós somos em Cristo Jesus, e olhamos para as circunstâncias com medo, olhamos para as circunstâncias sofrendo já. Claro, muitas circunstâncias trazem sofrimento real, é natural que nós sintamos medo, que sintamos angústia, que sintamos qualquer tipo de fraqueza em meio às circunstâncias. Mas o caminho de resgate do nosso coração passa por quem nós somos em Cristo Jesus, porque toda obra já está consumada, tudo já está completo. Cristo já morreu, já derramou o seu sangue, a nossa salvação já está garantida, porque é garantida não por nossos méritos, porque nós somos pecadores, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Não fostes vós quem escolhestes a mim, ele disse, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, né? João capítulo 15, né? E vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esse texto ele é tão lindo, não é? Que ele está falando de um amor maravilhoso. Quando Jesus Cristo está falando isso com os discípulos, Ele está dizendo assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu também vos amei. E Ele fala que não chama mais a gente de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele diz: eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Isso é uma bênção. Então, nós somos amigos de Deus, nós somos chamados por Ele, nós somos chamados amigos por Ele, porque nós temos muito mais do que uma filiação, nós temos um relacionamento íntimo com Ele, né? É bom essa ideia da filiação, porque a gente entende que não muda, não é? Meus filhos serão sempre meus filhos, ainda que um dia dê uma loucura em algum deles e diga: eu não sou mais seu filho, não muda nada. Da mesma forma é o nosso relacionamento com o Senhor, não é? Não muda nada o fato do nosso coração, da nossa vida, das nossas opiniões, gostos, o que quer que seja, mudarem. Nós somos do Senhor e nós somos aquilo que Ele nos fez ser. Nós não somos aquilo que nós construímos, nós somos aquilo que Cristo determina. A nossa identidade está em Cristo. É bom frisar isso. É importante frisar isso, porque no mundo as pessoas são conhecidas como fulano é advogado, cicrano é engenheiro, beltrano é médico, e assim por diante, nas várias profissões que existem, empresários e etc. Ou desempregados. Fulano é preguiçoso, cicrano não quer trabalhar de jeito nenhum, beltrano é um mau funcionário, né? Nós somos marcados por coisas desse tipo, mas o que nós somos de verdade, na essência, tem a ver com o que Deus fez na nossa vida, tem a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então, só lembrando, nós vimos que na vida, nessa vida que nós temos de peregrinos aqui na terra, nós podemos passar por várias tribulações, e essas tribulações, elas podem desviar os nossos olhos da verdade de que nós somos cuidados por Deus diariamente, de que Ele nos ama profundamente. O sofrimento pode de repente fazer com que a gente pergunte: vale a pena seguir a Cristo? Será que vale a pena continuar caminhando com Ele? E aí o apóstolo Pedro está chamando a atenção desses homens e mulheres, famílias inteiras que estão fora de casa,
fora da sua zona de conforto, vivendo limitações, privações, alguns sendo mortos na rua. Até imagina, você e eu andando pela rua e a gente de repente ser atacado por pessoas que simplesmente nos odeiam por quem nós somos. E aí o Senhor está dizendo para eles assim: olha, vocês estão passando por esse sofrimento, mas eu estou com vocês. Esse sofrimento faz parte do meu caminho na vida de vocês. Vocês não precisam ficar preocupados com isso. Vocês não precisam ficar angustiados, porque esse sofrimento ele tem um fim. Eu vou voltar, eu vou buscar vocês, eu fui preparar um lugar e em breve eu estou voltando. E aí nós reforçamos que a vida é curta, e é curta mesmo. Daqui a pouco nós estaremos na glória com o Senhor. Então nós precisamos perseverar na nossa fé, sabendo que o nosso trabalho em Deus não é vão, e que a nossa esperança não se resume a essa vida, ou seja, nós não somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós vamos começar então a mensagem mesmo de hoje a partir do versículo 6, porque ele está falando ainda sobre sofrimento e trazendo esperança ao coração desses irmãos. Ele diz assim: a volta de Cristo está próximo. Então, versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, e esse se necessário é tão importante, não é? Sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A ideia de prova na Bíblia não é a ideia de aquilo que a gente faz na escola, não é? Que é um atestado de se a gente aprendeu ou não, não é? A prova na Bíblia é um fogo aceso e talvez um caldeirão ou alguma coisa assim, onde nós somos postos como ouro e somos derretidos pelo calor. Derretidos pelo calor. A ideia é a ideia de um ourives que derrete o fogo, e aquele calor tremendo faz com que todas as impurezas daquela pedra preciosa subam, daquele metal, né, que é precioso, subam as impurezas, e aí o ourives, com o instrumento adequado, vai e tira as impurezas de cima. Só que na nossa prova, não somente as impurezas que o Senhor está trabalhando, assim, objetivamente, acho que eu comecei a frase errada. Nas nossas provas, não existe somente o fogo que vem ardente com um sofrimento tremendo que nós provamos durante o nosso dia, mas as nossas provas passam também por sofrimentos pequenos ou por pequenos aperreios, ou coisas que acontecem normalmente na nossa vida, como por exemplo perder o ônibus, ou fazer planos para aquele dia e não conseguir fazer nada, ou a TPM na vida das mulheres, ou o emprego, o chefe que é maldoso, ou as pessoas que perseguem a gente no dia a dia. Basta um anúncio como esse, né? Agora que nós estamos vivendo uma crise, algumas pessoas serão cortadas do nosso quadro de trabalhadores. Pronto, começou a prova de Deus. Como é que nós reagimos a essas coisas? Se entristecer, ficar com medo, é até orgânico, né? O problema é como nós reagimos a isso enquanto voltamos para casa, imaginando talvez quem
está para perder o emprego, né? Imaginando, acho que sou eu o primeiro, porque eu andei criticando algumas coisas lá no meu trabalho, e aí volta para casa já com aquela angústia no coração, né? Pensando como é que vai fazer para pagar a escola dos meninos, e já pensando quando chegar em casa, o que vai fazer, como é que vai dizer para eles, né, que a corda já está no pescoço. E aí essa construção some também a esposa que está em casa, falando com os meninos, e os meninos não estão ouvindo, e os meninos trelando dentro de casa, e ela já arrancando os cabelos, já deu todos os gritos que tinha que dar, e louca para que o marido chegue para desabafar. Imagina esse encontro maravilhoso, harmonioso, né? Chega em casa o marido, né? A paz do Senhor, querida. Ele, meu amado, não é? Como é que a gente reage às provas da vida? Aquilo que a gente põe para fora tem a ver com aquilo que enche o nosso coração. Aquilo que a gente põe para fora tem a ver com o que está reinando dentro de nós. Como nós reagimos às tribulações, às angústias, aos sofrimentos, enfermidades por um lado e muitas outras coisas que acontecem no dia a dia, tem a ver com esse texto. Das pequenas às grandes. E a resposta que nós podemos dar a isso tem a ver com relacionamento com Deus. Que tipo de relacionamento nós temos tido com o Senhor? Como nós andamos? O Senhor Jesus na cruz do Calvário comprou a nossa salvação e também um relacionamento agora perfeito com Ele. Uma vida nova, uma vida eterna que começa hoje, aqui e agora. Mas muitas vezes nós vivemos e reagimos como pagãos. Nós vivemos e reagimos como pessoas que não, e nós falamos sobre isso, né? Não fazem encontrar a sua fé com a verdade, né? A nossa fé precisa se encontrar com a verdade, e essas tribulações são a oportunidade de Deus de aplicar a vida à nossa fé. Quando nós não fazemos isso, nós perdemos o nosso tempo e perdemos oportunidades, machucamos uns aos outros e perdemos de viver e usufruir a graça que o Senhor Jesus Cristo nos concede. Foi a respeito dessa salvação que os profetas estiveram falando desde sempre, ou seja, não é de hoje que nós estamos ouvindo isso. Durante toda a história do povo de Deus, houve gente proclamando essa salvação. É muito importante a gente entender que o Senhor, Ele está trabalhando a nossa vida para que nós sejamos aquilo que Ele projetou que sejamos. Ele vai aperfeiçoando a nossa vida. E nós precisamos olhar para essa obra de Deus e aplicá-la também à nossa criação, por exemplo, a criação de nossos filhos. Deus não nos entregou a nós mesmos. Nós não estamos soltos na buraqueira aqui na terra. Nossos filhos também não podem estar soltos. Nossos filhos precisam também, assim como nós somos trabalhados por Deus, ser trabalhados também. A ideia de pastorear o coração de nossos filhos passa pela disciplina, pelo trabalho que nós fazemos, que não é um trabalho assim, digamos que um menino quebra um prato. Em algumas casas, um filho apanha por isso. Dependendo do valor do prato, ele apanha. Mas deixa eu dizer, quebrar um prato, a não ser que seja assim, uma infração objetiva, assim, você diz assim, não pegue o prato. Quebrar o prato não é pecado, logo não necessita de disciplina. A disciplina está para a vida dos nossos filhos
assim como a disciplina de Deus está para a nossa vida. Ou seja, nós tratamos pecados, nós adestramos os nossos filhos a obedecer a Deus na sua caminhada. Ou seja, não é a minha autoridade que faz com que eu discipline os meus filhos, mas é a autoridade de Deus sobre a minha vida. É uma ordem direta de Deus para mim, de que eu crie os meus filhos no caminho do Senhor, de que eu confronte neles o pecado que existe neles, assim como Deus confronta em mim mesmo os meus pecados. Então, quando eu chego para os meus filhos e vejo eles desobedecendo a ordens objetivas, expressas, e não os disciplino, o que eu estou fazendo é entregando eles a eles mesmos. Alguns pais ainda fazem o desfavor, o desserviço de bater nos filhos quando perdem a paciência, né? Fica dizendo assim: olha, cuidado com o bicho papão, olha, se você fizer isso de novo eu vou chamar o velho do saco, não é? Algumas coisas assim, né? Alguns dizem assim: olha, cuidado com, ó, o pastor aqui, ó, ele vai falar com você agora. Digo, oxi. Aí eu aproveito e falo mesmo: ei, rapaz. Ao menino, algumas crianças até choram quando eu falo bravo com elas, né? Eu sou implacável mesmo. Esse riso foi de desdém, viu? Essa atitude, muitas vezes, de algumas mães e pais que não querem disciplinar porque sentem muita culpa, porque estão muito ausentes, né? Trabalham o dia inteiro e quando chega em casa o menino ou a menina os filhos estão trelando, né? Fazendo o que não presta. Aí, rapaz, é mais fácil comprar um sorvete para ele, né? Comprar uma pipoca, eu vou dar uma pipoca para ele. Faça isso não, meu filho. Deixa eu dar um beijinho em você. Aí pronto, o filho está entregue a si próprio, né? Eu posso fazer isso, meus pais nunca vão me disciplinar por isso. Eu até estava lembrando de uma história que eu ouvi. Eu lembrei, eu acho que foi João que me contou, que ele disse que sabia como tirar a força dos pais dele quando eles vinham disciplinar ele, né? Que ele faz assim: vai você, quando os pais diziam assim, você vai me apanhar agora. Aí ele dizia assim: valeu meu padrinho Padre Cício, né? Aí os pais começavam a rir, aí perdiam a força, aí quando batiam nele, assim, batiam com menos força, né? A disciplina, ela existe porque ela é boa. A disciplina, ela existe porque ela aperfeiçoa o nosso coração. A disciplina, ela precisa existir fria, tranquila. Meu filho, por que foi que você fez isso? Você não sabe, eu não falei para você que não era para fazer isso. Eu sei que muitos irmãos sabem tudo isso que eu estou dizendo, mas eu preciso repetir. Eu preciso repetir. A disciplina vem de Deus e é tarefa dos pais, olhando nos olhos dos filhos com amor e demonstrando isso com a vara, demonstrando isso com tranquilidade e dizendo assim: meu filho, eu estou fazendo isso porque Deus, isso é um mandato do Senhor para mim e para você. E saiba, não há como escapar disso pensando em Deus, quando alguns pensam assim, e afirmam, né, por aí, são teologias de fundo de quintal: não ore pedindo a Deus paciência, porque aí Ele vai mandar aprovação, não é? Para treinar a sua paciência, né? Saiba, Deus vai desenvolver em você paciência, quer você ore, quer não. Ele vai levantar alguém na China para orar, para que você tenha paciência, mas você vai ser trabalhado por Deus em todas as áreas que você precisa. E é assim que nós trabalhamos nossos filhos também, é assim na família. Passamos por isso, mas para a glória do Senhor.
É nisso que está a esperança também para o coração de peregrinos, de dispersos que estão sem esperança. A esperança está em quem nós somos filhos, aproximados por Deus de si próprio. E aí no versículo 13 ele fala: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingir o entendimento é crescer nessa compreensão. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, fala, versículo 16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, a partir do 18, ele está falando a mesma coisa, porque ele diz assim, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, né? Em Efésios ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Ou seja, a habitação rica da palavra de Cristo e o enchimento do Espírito são a mesma coisa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, não se encham de várias ideias, de vários caminhos para vencer a tentação do coração que existe de pecar. Não há outro caminho a não ser o enchimento do Espírito, porque só o Espírito de Deus habitando em nós pode produzir o fruto necessário para enfrentar todos os desafios da vida, seja desemprego, seja enfermidade, seja o que for. O Espírito de Deus é o nosso aliado diante de todo o calor do sofrimento que pode vir em nós. Então, vamos cingir o nosso entendimento. O Senhor Jesus Cristo fala que dentro de nós já existe todo o potencial, já existem todas as características para que nós pequemos naturalmente. Esse é o nosso caminho. Jesus fala em Mateus, no capítulo 15, né, que nós já pregamos sobre isso, eu não vou ler. Ele fala assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai do coração. Por quê? Porque maus desígnios, homicídios, adultérios, e essa lista de Jesus Cristo não é uma lista exaustiva, não é? Tem a ver com a lista do apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, quando ele está falando da obra da carne. Todas essas coisas, elas são naturalmente habitantes do nosso coração. Dentro de mim já habita todo o potencial de fazer mal à minha esposa e a meus filhos. Dentro de mim já habita todo o potencial de fazer mal ao mundo, de pecar. Então, isso é o que Jesus Cristo exige de nós, é que nós nos enchamos do Espírito para que nós não obedeçamos à concupiscência da nossa carne. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, irmãos. Isso é a contramão daquilo que o mundo fala por aí. No mundo fala para você extravasar. O que Deus manda é que nós nos enchamos do Espírito para que nós nos apropriemos do fruto do Espírito. Existe um boneco que agora nas academias existe, né, que é para exercício, mas que serve também, e alguns dizem assim, né, quando o seu marido estiver ali aperreando, né, quando o seu chefe estiver ali perseguindo, você pega aquele boneco lá que é um João sem braço, né, e encha ele de murro e tudo mais, porque você fez isso e aquilo outro. Sabe o que está acontecendo naquele momento? A gente está contaminando o nosso coração. A gente está alimentando tudo aquilo que a gente
sente muito desejo de fazer, mas não tem coragem ou não tem oportunidade. A gente está batendo e envenenando a sua própria alma. Lá em casa, algumas vezes os meus filhos querem ficar assim, com o punho cerrado, né? O meu menino pegava o travesseiro e fazia assim, botava na boca. Eu dizia, para com isso. Porque o caminho não está em extravasar, mas está em Cristo Jesus. Está no relacionamento que Ele conquistou na cruz do Calvário para todos nós. Está em se encher do Espírito para que haja amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e o meu sonho de consumo, domínio próprio. Domínio próprio só se consegue pelo Espírito de Deus. Todas as obras, tem gente que acha que é contando de 1 até 10, né? Mas não é. De 1 até 10 talvez você segure agora, mas não impede você de alimentar a carnalidade do seu próprio coração, do ódio que existe em você, daquela sensação de, às vezes a gente pode segurar, mas a gente pode viver uma vida envenenada, de tal forma que a nossa saúde paga o preço por isso. O apóstolo Pedro está nos chamando de volta para quem nós somos em Cristo Jesus, para a obra que foi feita na cruz do Calvário por todos nós. E o resultado desse enchimento são atitudes melhores, atitudes corretas, atitudes que o próprio Senhor Jesus Cristo produz em nós, atitudes que Ele tomaria diante dos desafios que nós enfrentamos na vida. Nós só vamos agir como Cristo andando como Ele andou, vivendo uma vida cingindo o nosso entendimento. Aí no versículo 22 ele fala, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Lembra, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, pois fostes regenerados, não por semente corruptível, mas uma semente que é incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. As nossas atitudes, movidas pelo Espírito de Deus, abençoam não somente o mundo, mas abençoam a nós mesmos, porque a nossa tendência, entregues a nós mesmos, é a destruição. Então o apóstolo Pedro está nos convidando a voltar a uma esperança viva, de viver aqui, hoje e agora, essa esperança, de forma tão íntima, tão viva, tão poderosa, que as nossas respostas ao mundo vão ser melhores. A nossa resposta à nossa esposa, chegando em casa e dizendo assim, a ela dizendo assim, nem me fale ainda nada, deixa eu lhe falar o que é que esses meninos têm feito. Ao invés disso, ela poder compartilhar das lutas, que existe luta em casa, ele compartilhar do trabalho, existe luta no trabalho, alguém poder falar da sua enfermidade ou das suas limitações, das coisas que têm acontecido, dos planos que são frustrados, mas dizendo assim, olha, ora por mim, eu preciso de Deus para superar isso, e ser suporte na vida dos outros. Nós, em meio ao nosso sofrimento, podemos ser instrumentos de bênção, e eu tenho visto tantos irmãos nossos, que no meio do sofrimento, parece que as palavras que eles falam têm doce do mel, falam de uma forma tão maravilhosa, que a gente vai para abençoar, e é abençoado por eles. Então, isso é possível para todos nós, seja no mais extremo sofrimento, ou no mais simples momento da vida, nós podemos manifestar
a vida de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Porque toda carne é como a erva, nós vamos passar. A vida é curta, curtíssima. Eu já estou com 45 anos, já estou com as pernas ficando bambas já estou começando, cabelo branco, minha vista já não é mais a mesma, eu esqueci meus óculos hoje. Está cada dia pior, eu estou morrendo. Toda a sua glória é como a flor do campo. Seca-se a erva e a flor do campo murchando cai. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Foi essa palavra que vos foi evangelizada. Então, consolai o meu povo com essa palavra, consolem o vosso coração com essa palavra, a palavra de Deus que permanece para sempre. Os nossos sentimentos, os nossos gostos, os nossos pensamentos, os nossos planos, todos diante do Senhor, eles estarão bem alojados, eles estarão bem colocados. Mas se forem nossos, se forem coisas que a gente tem para viver aqui na terra, se for isso nosso tesouro, aí nós estamos perdidos. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração, é o que diz a palavra de Deus, mandando a juntar tesouros no céu, porque aqui na terra nada vale, não é? Começamos e fechamos com a mensagem da semana passada. A tribulação, ela é bênção de Deus, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém, igrejinha? Vamos pedir graça a Deus, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, porque ainda que desafiados por tantas lutas e problemas, nós sabemos, Pai, que Tu estás conosco. E nós queremos, Senhor, nessa prova que passamos, ou nas provas que vivemos, nós queremos, Senhor, tanto responder com a Tua vida, manifestar a Tua vida, como ser trabalhados, moldados, guiados, conduzidos pelo Senhor. Que a Tua vida, Senhor, possa nos encher, que o Teu Espírito, Senhor, possa transbordar de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Nos conduz a uma vida de constante enchimento do Teu Espírito, de constante busca da Tua palavra, e que nós possamos responder como o Senhor respondia. Que nós possamos ser como o Senhor foi aqui na terra. Que nós possamos ser iguais a Ti, imitadores de Deus, como filhos amados. Em nome de Jesus. Amém.